Olá! Boa noite, gente. Daqui a pouco a gente começa, só esperando o professor chegar. E aí, Welly, tudo bom? Oi, gente. Boa noite. Oi! Olá, pessoal. Hello, Ariane. Gente, daqui a pouco a gente começa a live. Como vocês sabem, o tema de hoje é desenvolvimento sustentável versus pandemia. Então, vão se chegando, se acomodando, que já já a gente começa. Boa noite, Marília. Já chama os amigos, fala que já já a gente começa, viu? Pra não perder nada. Hello. Olá.
Um beijo, Thaís. Olá, professor. Boa noite. Vou colocar o senhor na live já, tá bom? Pra gente começar. Professor? Oi, você tá me ouvindo, Nayana? Oi, você tá me ouvindo, Nayana? Tô te ouvindo, porém não estou te vendo. O meu vídeo não entrou. O meu vídeo não entrou. Vou sair. Saí e... Certo. Deixa eu colocar de novo. Pronto. Boa noite, professor. Boa noite, Nayana. Tudo bom? Boa noite, Nayana. Tudo bom? Tudo sim, o senhor? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo jóia, tudo tranquilo. Gente, então, para quem não conhece, esse é nosso queridíssimo tutor, o professor Alexandre Almassi. Ele será nosso palestrante hoje. E o professor, ele é um agrônomo. Na verdade, ele é formado em agronomia, tem mestrado em extensão rural e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Ele também é especialista em gestão e liderança universitária pela Organização Universitária Internacional, a OI, da Universidade de Caxias do Sul. E ele também foi professor da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, no período de 2014 a 2006. Perdão. E atualmente ele é professor associado da UFRB. Professor, eu passo a palavra para o senhor e o senhor pode dar início à nossa palestra, à nossa apresentação. Tá jóia. Vocês estão me ouvindo? Tá jóia. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Para mim tá dando um eco. Para mim tá dando um eco. Bom, vamos ver agora. Vamos ver agora. Eu estou tendo um retorno. Eu estou tendo um retorno. Eu vou tentar colocar um fone para ver se melhora. Tenta colocar um fone também, professor. Pode ser que melhore. Tá bom. Tá bom. Você tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Pronto. Tá melhor? Tá, agora não estou ouvindo mais o eco, não. Perfeito, tá jóia. Obrigada, Nayana. Gente, muito boas-vindas. É uma satisfação poder estar aqui e poder compartilhar esse momento, que na verdade é a abertura do ciclo de palestra Conectando Saberes do PET Socioambientais. Então, a gente vai estar... essa é a primeira de uma sequência de assuntos que a gente vai abordar utilizando o recurso do Instagram. Afinal de contas, a gente precisa manter o isolamento social para prevenir as nossas próprias
vidas, né? Isso é muito importante nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. Então, a gente pensou dentro do PET uma maneira de estar em contato, trabalhando com uma série de temáticas que são pertinentes e atuais, haja vista que a questão ambiental, ela deve permear muitas das nossas preocupações cada vez mais hoje em dia. Então, hoje eu estou tendo a satisfação de contar com o apoio de todos os petianos na abertura dos trabalhos do ciclo de palestra, Conectando Saberes. Nós vamos ter outros encontros, que na verdade também vai trazer um diferencial interessante esse ano, porque a gente está convidando que esteja conosco também em outros momentos, em outras segundas-feiras, normalmente serão as segundas-feiras, às 19 horas, quem já passou por essa experiência aqui no PET Socioambientais. Então, a gente vai ter a participação de tutores egressos aqui, a gente vai ter a participação de ex-petianos que continuam sua jornada de trabalho na perspectiva socioambiental, realizando ações socioambientais, enfim, vão ser momentos bastante interessantes, os quais a gente vai poder vivenciar e debater sobre temas que são bastante pertinentes, né? Então é uma satisfação muito grande contar com a participação e a presença de vocês aqui hoje. É muito bom poder a gente estar juntos aqui, né? Separados fisicamente, mas juntos dentro de uma preocupação que une todos nós, que é a perspectiva ambiental, tá? Então, realmente sejam todos bem-vindos. O nosso assunto hoje vai tratar um pouco da questão da pandemia, né, especialmente a que a gente vivencia agora, que é a pandemia de Covid-19, relacionando isso com o desenvolvimento sustentável. Então, não tinha como a gente trabalhar a temática desenvolvimento sustentável sem que a gente abordasse a grande agenda do desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, né, da Organização das Nações Unidas, que a gente conhece mais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu trouxe aqui alguns elementos para que a gente pudesse refletir sobre as nossas ações, as ações de cada um de nós, as nossas práticas, as nossas preocupações, aquilo que a gente pode fazer, como que a gente pode lidar com diversos elementos que fazem parte de uma agenda que é global, mas que requer ações que são locais, são pontuais, são de cada um de nós. Então é mais ou menos isso que a gente quer falar, também do ponto de vista do que a pandemia tem nos trazido em termos de preocupação relacionado a esta agenda. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria aqui de compartilhar com vocês. E quando a gente vai pensar na perspectiva da pandemia, a gente vai sempre conseguir perceber, pessoal, que existe uma correlação, muitas vezes e muito comum, entre as ações dos seres humanos ligadas à pressão ambiental e o resultado de desenvolvimento de determinadas pandemias. Então, a história vem nos mostrando isso. Sempre quando a gente tem uma conjuntura de uma pressão antrópica, uma pressão dos seres humanos sobre os ecossistemas naturais, isso potencializa o risco de aparecerem pandemias. E se a gente for rememorar lá na história e perceber lá na história, por exemplo, no início do século passado, a gripe espanhola, ela foi uma pandemia que nos levou que na verdade afetou muitos países do mundo, afetou o Brasil também, foi uma pandemia de influenza, de um vírus também, chamado influenza, que chegou a matar cerca de 50 milhões de pessoas, não foi pouca gente. E ela teve, o período dela foi um período entre 1918 e 1920. Né? Aqui no Brasil também, ela chegou inclusive a levar ao óbito um presidente eleito que acabou não conseguindo assumir o cargo. Ele tinha sido recentemente eleito e não conseguiu assumir o cargo em razão de ter sido contaminado pelo vírus e toda a doença que se desenvolveu.
E aí, quando a gente vai tentar rememorar na história, né, sobre essa questão da origem da pandemia da gripe espanhola, que na verdade não é originada na Espanha, a maior parte dos estudos demonstram que a origem dela se deu nos Estados Unidos, e se deu em áreas que eram destinadas ao treinamento militar. Então, eram áreas naturais que foram onde se estabeleceu campos de treinamento, e nesses campos de treinamento acabou havendo contato de seres humanos com o vírus, e aí, por intermédio dos soldados, não esqueçamos, a gente estava numa época da Primeira Guerra Mundial, infelizmente, quando esses soldados americanos eles passaram a ir, a viajar para suas batalhas, né, por exemplo, na Europa, começou-se a se disseminar por lá também a doença, que também se espalhou para diversos lugares do mundo. Então, há uma questão que a gente precisa refletir, né, sobre uma pressão, novamente, no meio ambiente que acabou gerando essa situação de pandemia. Se a gente caminha mais um pouco, a gente vai ver também que a epidemia, aí não é pandemia, né, é epidemia, ela é mais localizada, ela não chega a ser o mundo todo, porque quando a gente fala de pandemia é uma disseminação que é do mundo todo, né? Mas uma epidemia que vem já reincidentemente afetando muito países da África é a de ebola. Também um vírus, né, que os estudos têm demonstrado que deve ter chegado aos seres humanos por intermédio de contato com morcegos, né? Então, também uma pressão antrópica sobre áreas naturais, uma pressão sobre ecossistemas e áreas naturais, ocasionando, onde, na verdade, esses vírus todos já existem nesses locais naturais, e o que acaba acontecendo muitas vezes é que a pressão antrópica a esses locais acaba levando ao contato, né, desses organismos com os seres humanos que não estão habituados e não têm defesas. Dentro do ecossistema natural desses organismos, já se tem os próprios hospedeiros deles já teriam condição de lidar mais naturalmente com o que eles acarretam, mas fora do ambiente natural, né, dentro do organismo humano, eles acabam ocasionando uma série de problemas e graves problemas, como a gente está vivenciando na atual pandemia de Covid-19. Então, é importante, né? No caso do ebola, alguns estudos acreditam que o vírus foi transmitido para os seres humanos a partir do contato com sangue, com órgãos ou fluidos corporais de animais que já tinham esses vírus, né? Chimpanzés, gorilas, morcegos gigantes, antílopes, porcos espinhos, enfim. De novo, a ação antrópica, né, indo a áreas naturais, né, vulnerabilizando, nos colocando, enquanto sociedade humana, numa condição bastante vulnerável relacionado a essas viroses. Se a gente caminhar ainda, pensando nas pandemias, vamos lembrar da AIDS também, né? Que ainda está aqui, a gente convive enquanto sociedade com ela, também um vírus, né? Mas que no início era encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés. Nessa doença, na verdade, a existência desse vírus, ela já era noticiada na ciência desde 1930, mas ela vai explodir nos anos 80, né, provavelmente em razão do contato, né, de seres humanos com certas espécies de chimpanzés, macaco verde africano, e com certeza, né, essas ações também de pressão sobre os ecossistemas naturais acabou levando ao desenvolvimento do vírus dentro do organismo humano, sem condição do organismo humano estar adaptado a ele, ocasionando as doenças todas que são essa doença que é bastante grave, no caso, a epidemia de AIDS, que na verdade na década de 80 quase que se tornou também uma grande pandemia, né? Porque foi disseminada por todo o mundo. Hoje a gente já tem medicamentos que controlam, né, a reprodução do vírus
dentro do organismo humano, já há uma condição de tratamento, mas ela levou ao óbito muitas pessoas na década de 80, muitos foram vitimados, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram das doenças relacionadas à AIDS até o final de 2080, afinal de contas, o mecanismo dela era um mecanismo de ataque ao sistema imunológico, então aí os organismos, as pessoas que estavam contaminadas acabavam ficando, obviamente, vulneráveis a uma série de doenças oportunistas e aí chegavam a óbito. Né? Então, a gente vem vivenciando todos esses acontecimentos e o que isso tem demonstrado para a gente? Isso tem demonstrado para a gente que devemos tomar cuidado nas nossas investidas em relação à questão da pressão que nós exercemos enquanto sociedade humana sobre os ecossistemas naturais, sobre todos os sistemas naturais. E aí chegamos, então, à Covid-19, né, a pandemia do coronavírus que a gente está vivenciando atualmente, e ainda há muita coisa a ser descoberta, mas as pesquisas apontam que provavelmente essa pandemia tenha se originado a partir de morcegos que habitavam a região lá de Wuhan, e o mais provável é que em mercado, né, havia um hábito na China de consumo de muitos animais silvestres, e esse consumo de animais silvestres capturados, animais que poderiam carregar em si esse organismo, o vírus, esse contato todo acabou levando com que o vírus chegasse até o organismo humano e de pessoa para pessoa, com uma taxa muito forte de contaminação, isso acabou levando com que a gente vivenciasse um cenário bastante grave de uma doença que se dissemina com uma velocidade impressionante, né? Então, o que estamos vivenciando hoje no mundo diz respeito a essa característica de, mais uma vez, pressão humana sobre ecossistemas naturais, e essa pressão humana sobre ecossistemas naturais dando uma condição de potencial desenvolvimento de pandemias. E quanto mais isso acontece, quanto mais a gente tem a degradação ambiental, maior são os riscos. Então, se a gente encontrar uma vacina para a Covid-19, se a gente encontrar um tratamento, estamos livres do risco de desenvolvimento de novas pandemias? Infelizmente, não. Se as pressões antrópicas continuarem, as pressões sobre os ecossistemas naturais continuarem, é muito provável que cada vez mais a sociedade seja exposta a esse risco, ao risco do desenvolvimento de novas epidemias, né? E essas epidemias poderem se tornar uma grande pandemia, como a gente está vivenciando nesse momento. Então, a gente precisa estar atento, né? E a gente precisa começar a refletir e a pensar sobre mudanças que são necessárias. E aí é que entra a questão do desenvolvimento sustentável. Por que tem relação com isso tudo? Porque se a hipótese é verdadeira de que o risco maior de desenvolvimento de epidemias e pandemias é proveniente, muitas vezes, da ação dos seres humanos dentro de ecossistemas naturais, a gente precisa saber lidar melhor com os ecossistemas naturais, a gente precisa saber lidar melhor com o meio ambiente, a gente precisa saber respeitar mais o meio ambiente. Então, esses aspectos são aspectos que a gente também não deve desconsiderar, né? Então, a história, ela serve para nos mostrar que é necessário aprender com erros do passado, é necessário aprender com atitudes que já foram tomadas, e é necessário ter um olhar para frente que seja também preventivo. E aí é que a gente vai se aproximando do chamado, da preocupação relacionada ao desenvolvimento sustentável. De que maneira? Se essa pressão antrópica ocorre, como eu estava dizendo, a gente tem que ter condição de lidar melhor com as questões ambientais. Pensando nisso tudo, muito antes de um cenário pandêmico, em 2000, a Organização das Nações Unidas, ela motivou que os países
signatários se reunissem para tentar traçar metas que pudessem alavancar o desenvolvimento em seus territórios, nos diferentes países. E isso deu origem a uma agenda comum, chamada, na ocasião, de 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Ela durou de 2000 até 2015. E essa agenda, ela alavancou, os resultados dela foram muito interessantes, porque proporcionaram uma melhoria em uma série de condicionantes, né, que vinham desde aspectos de saúde, como, por exemplo, o combate ao HIV e à malária, passava por questões também relacionadas ao aleitamento materno, incentivo ao aleitamento materno, passava por questões relacionadas à perspectiva ambiental também, mas não de uma forma tão clara, questão de erradicação da pobreza, da fome, isso tudo foi trabalhado nessa agenda que os países se comprometeram a tentar melhorar os seus indicadores e metas entre 2000 e 2015. E o Brasil teve resultados muito interessantes, muito bons, em diversas áreas. Alguns ele não conseguiu tanto avanço, mas em muitas áreas ele conseguiu avanços expressivos, né, de compromissos que foram pactuados e que fizeram com que os resultados em termos de desenvolvimento melhorassem. Tanto é que de 2000 a 2015, se a gente for analisar um indicador de desenvolvimento, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, no país a gente vai perceber uma crescente melhora. Depois desse período, a gente começa a perceber, já no finalzinho desse período, uma estagnação, mas durante o período entre 2000 e 2015, a gente tem uma sensível melhora desse processo. E isso foi resultado desse compromisso geral, né, feito pelas nações nesse período, entre 2000 e 2015, da chamada Agenda dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Quando chegou em 2015, as nações pensaram, motivadas de novo pela Organização das Nações Unidas, pensaram, puxa, nós vamos parar por aqui. Se a gente teve uma agenda que ela trouxe resultados positivos, é importante que a gente continue essa agenda, que ela tenha continuidade. Então, em 2015, esses países novamente tentaram, na Organização das Nações Unidas, e propuseram a continuidade, uma nova agenda, de mais 15 anos para frente. Então, estabeleceu-se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento, que aí pega o período de 2015 até 2030, não mais com 8 objetivos só, mas passa a se tornar 17 objetivos, chamado 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí a temática ambiental, dado a importância que ela passou a ter, né, em virtude de todos os problemas de desorganização climática que o mundo está vivendo, etc., a temática ambiental passou a ser o carro-chefe das preocupações relacionadas aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu, então, 17 objetivos. E aí, esses 17 objetivos perpassam por erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável. São 17 metas principais e globais, ou seja, a concepção não é de uma ação isolada de um determinado país, estado ou município. É uma concepção de uma agenda comum, de um compromisso coletivo em prol da construção de um mundo melhor, entendendo o desenvolvimento como sendo mudanças que favoreçam a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos povos. Então, essa é a compreensão principal da agenda dos ODS, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, quando a gente fala dos ODS, aqueles que trabalham com os ODS, ou aqueles que já ouviram falar, de vez em quando na televisão aparece uma campanha ou outra, é aquele quadro colorido, cheio de quadradinhos coloridos, né? Que são as metas dos ODS, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente, às vezes, acha que isso tudo é ação governamental, que é governo que tem que fazer, que é governo que tem que capitanear. A importância do governo é essencial, sim.
o governo tem uma importância muito grande nessa perspectiva dos ODS, do desenvolvimento sustentável, mas não pode, não tem como ser só ele. Cada um de nós, na condição de cidadão, tem também um compromisso e tem algo a fazer e tem algo a poder contribuir. Basta que a gente se informe um pouco mais e saiba de que maneira a gente pode colaborar numa agenda que é global, que é do mundo inteiro, e que a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade. Então, aqui agora, eu vou tentar perpassar rapidamente os 17 Objetivos do Milênio, do Desenvolvimento Sustentável, na verdade, com o propósito de provocar reflexões em vocês, né, na compreensão de que pode ser feito, do que a gente pode fazer. Ao tempo que eu faço isso, eu também vou tentar trazer alguns impactos da pandemia de Covid-19 que estão diretamente relacionados a cada um desses 17 Objetivos do Milênio. Então, a pandemia está impactando? Está impactando. Às vezes o impacto é negativo demais, às vezes o impacto é positivo. E às vezes você tem tanto um lado positivo quanto um lado negativo, dentro do ponto de vista, por exemplo, da questão socioambiental. Então, eu vou trazer alguns desses elementos e depois que a gente discute o impacto, os dois segmentos, algumas sugestões do que a gente pode fazer, do que cada um de nós pode fazer, independente de onde a gente está, do que a gente está fazendo. Então, vamos lá. O primeiro ODS é de erradicação da pobreza. Esse ODS pretende acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É o ODS número 1. Com a pandemia, em termos de erradicação da pobreza, o que a gente tem percebido? A perda da renda, levando os segmentos vulneráveis da sociedade e famílias a ficarem abaixo da linha da pobreza. Então, isso tem acontecido pela retração da atividade econômica. A retração da atividade econômica, do ponto de vista ambiental, traz algumas vantagens, mas do ponto de vista social, traz muitas desvantagens. Então, um impacto que a gente tem é justamente esse, né? O que dificulta atingir a meta do ODS de erradicação da pobreza, quando você tem perda de renda e esses segmentos mais vulneráveis da sociedade ficam abaixo da linha da pobreza. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para colaborar com esse ODS? E aí eu trago para vocês duas sugestões. Será que a gente não tem como buscar capacitações sobre empreendedorismo com foco na economia solidária ou no cooperativismo? É uma ação que a gente pode começar a pensar em formas que sejam mais alternativas de viabilizar uma atividade econômica, valorizar os produtos locais, nós, na condição de consumidores e de pequenos negócios. Quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para que continue uma atividade econômica, mas principalmente dentro dos segmentos que são mais vulneráveis da economia, que são os pequenos negócios. Então, a gente pode colaborar. Quando a gente valoriza esses pequenos empreendimentos, a gente colabora com esse ODS, a gente colabora com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de erradicação da pobreza. Quando a gente pensa, por exemplo, no segundo ODS, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, ele tem como foco acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria nutricional e promover a agricultura sustentável. Com a pandemia, o que tem acontecido? A produção de alimentos pode sofrer alguma interrupção. O governo diz que não tem risco de sofrer interrupção, de cair a produção de alimentos, mas a gente já começa a sentir impactos, né, por exemplo, da pandemia sobre a agricultura familiar. Então, por exemplo, muitos agricultores familiares comercializavam seus produtos para quem? Para programas governamentais como o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com as escolas fechadas, muitas vezes a merenda não está chegando até os alunos, o que causa insegurança alimentar para eles. E o agricultor, por outro lado, não consegue escoar a produção que está se perdendo no campo. Então, isso também está gerando uma situação de insegurança grande, por exemplo, para os agricultores familiares.
Tem alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista desse ODS que a gente pode ajudar? Por que não incentivar ou apoiar iniciativas de aproximação dos agricultores familiares com seus consumidores por meio de venda direta? Criar grupos de consumo, ajudar em grupos de consumo, fazer parte de grupos de consumo, né, onde o agricultor coloca o quantitativo e os gêneros alimentícios que ele tem, por exemplo, num grupo de WhatsApp, e os consumidores têm acesso, fazem a encomenda e essa entrega pode ser viabilizada. Isso aproxima consumidor de produtor, diminuindo, então, a chance dele não ter condições de continuar comercializando. Isso é importante. Valorizar os produtos locais, de pequenos negócios, também é outro ponto que a gente pode colaborar. Quando a gente vai para o ODS 3, né, que trata da saúde e bem-estar, a gente tem ali a meta de assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. É isso que trata o ODS 3. Com a pandemia, o que a gente está vivenciando é um cenário de piora expressiva nos indicadores de saúde. Não apenas por causa da doença, da Covid-19, mas porque também os outros tratamentos, acabam sendo impactados, haja vista que todos estamos com receio de continuar os nossos tratamentos. Então, isso vai gerando um problema de saúde muito grave. O que a gente pode fazer? Tem como a gente contribuir? Algumas sugestões. Apoiar ou promover ações educacionais via redes sociais sobre medidas de prevenção da própria Covid-19, de higiene pessoal e sanitária tão essenciais e que muita gente ainda desconhece, né? De aleitamento materno, de prevenção de doenças como a dengue, como a chikungunya, como a zika. O Nordeste está vivenciando um surto generalizado dessas doenças, das arboviroses, de dengue, chikungunya e zika, porque está todo mundo muito atento à Covid e está esquecendo de fazer os cuidados necessários para combater os focos de mosquito. Então, tudo isso a gente pode apoiar ações. A gente pode fazer uso da internet, das redes sociais nossas, para fazer ações com essas características. Apoiar campanhas de vacinação e conscientização da população sobre os riscos dos agravos respiratórios durante a pandemia. O nosso PET, por exemplo, está em plena campanha do Junho Sem Fumaça. A gente ainda tem a tradicional festa de São João, e as fogueiras, nesse ano em específico, elas podem gerar quadros de problemas respiratórios que vão impactar no serviço de saúde, que já está sobrecarregado com a situação toda da pandemia de Covid-19. Então, esse é um ano que se tem que tomar cuidado e evitar fumaça, né? Esse ano em especial. Nos outros anos, talvez a preocupação seja mais de ordem ambiental. Para onde estão indo essas árvores que a gente está cortando e fazendo fogueira? Está indo lá para colaborar com o efeito estufa. Então, essa conscientização também é muito importante. Isso do 3. No 4, quando a gente pensa no 4, educação de qualidade. Que impactos esse ODS, ele visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Que impactos a gente tem vivenciado com a pandemia? Há um potencial de alto índice de evasão. Oi, diga. Porque deu uma cortadinha aí na hora que o senhor falou. Para mim queria tá como se eu começar a falar desse item 4. Pelo menos para mim foi assim, deu uma cortada. Deu uma cortada aí no início. Eu não sei se para todo mundo foi assim. Eu repito, então. Começa o 4 de novo. Obrigado, Nayana. Certo. Obrigado. Vou começar o 4 de novo. Nada. Educação de qualidade, né? Que é, então, para assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Com a pandemia, a gente está tendo um grande risco de aumento de evasão em todos os níveis de ensino, tanto fundamental, médio, quanto superior também. E isso é muito sério, é um risco muito sério. Mas será que a gente não pode fazer nada? A gente pode, os responsáveis devem apoiar e incentivar os educandos para a continuidade dos estudos, da maneira como for possível, e evitar a evasão.
né? É um primeiro aspecto que precisa ser pensado. Realizar, na medida do possível, ações de capacitação para melhorar a inclusão digital de crianças e jovens é outro aspecto também cada vez mais necessário. Já era necessário antes da pandemia, agora também vai se tornar cada vez mais necessário. Também podemos auxiliar. Será que a gente não tem equipamento usado em casa que está lá deficiente? Talvez isso possa ir para escolas comunitárias, para instituições de ensino, para atender jovens carentes. Será que a gente não tem como disponibilizar esse material? Então, é outra coisa que a gente deve pensar também. De que maneira a gente pode auxiliar? É sempre esse pensamento, gente. Na verdade, quando a gente está falando de ODS, muita gente acha que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é macro demais. E é só prefeitura, governo estadual e governo federal que tem que se envolver. Não, somos todos nós. São ações que podem ser desempenhadas por cada um de nós. Esses aspectos a gente tem que levar em consideração. No 5, o ODS 5 trata de igualdade de gênero, que tem o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Com a pandemia, o que a gente está vivenciando? Infelizmente, o aumento de casos de violência doméstica contra a mulher. A gente está vivenciando indicadores crescentes de violência doméstica contra a mulher. E aí, o que a gente pode fazer? Participar ou apoiar de ações e campanhas de sensibilização sobre a divisão de tarefas domésticas, para que também se entenda melhor, que a sociedade comece a compreender que os papéis têm que ser compartilhados, né? E esses aspectos são importantes, todos os aspectos de valorização da mulher nos diferentes espaços onde ela pode e deve atuar cada vez mais. Quando a gente vai para o ODS 6, água potável e saneamento, visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Com a pandemia, a gente está vivenciando o grave risco de maior propagação de doenças em locais com baixo acesso a serviço de água e esgoto, e aí em especial a Covid, porque sem a água você não tem nem como fazer o mínimo, que é a higienização das mãos, né? Então a água se torna essencial. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem algo que a gente possa colaborar para auxiliar nesse ODS? Tem. Consumo individual consciente da água nas nossas casas. Nós devemos conhecer a origem da água, os processos de tratamento e distribuição e a destinação final do produto, para uma conscientização maior, que todos nós precisamos ter. Apoiar projetos comunitários de recuperação de matas ciliares, de rios, nascentes, ampliando áreas de preservação permanente, obviamente quando nós não tivermos mais em distanciamento social, também são ações que a gente pode se envolver. Quando a gente vai para o ODS 7, energia limpa e acessível, que tem como foco assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. Com a pandemia, a gente está vivenciando o aumento dos riscos de interrupção de fornecimento de energia em diferentes regiões do país, às vezes relacionada a dificuldades de acesso e ao próprio trabalho, dificuldade do trabalho. Mas também devemos auxiliar naquilo que nos cabe. O que é? O que a gente pode fazer em relação a esse ODS? Sempre estar atento quando formos adquirir um novo eletrodoméstico ou equipamento, qual é a sua eficiência energética e optar pelo que tenha maior e melhor eficiência energética. Tentar diminuir o consumo de energia dentro de casa, às vezes com uma ação muito simples, como, por exemplo, tirar realmente da tomada os eletrônicos, evitando aquele módulo stand-by que fica consumindo energia sem necessidade. Pequenas coisas, mas que podem fazer diferença se todos nós estivermos preocupados com isso. Indo adiante, no ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, e o emprego pleno. Com a pandemia, a gente está vivenciando a diminuição da renda familiar e aumento do desemprego. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Isso é muito macro. Será que tem algo que a gente possa fazer? Sim. Apoiar e divulgar projetos de formação e capacitação técnica profissional, que estão existindo vários, principalmente nesse momento, de jovens
de comunidades vulneráveis, por exemplo, valorizar como consumidor os produtos artesanais e os produtos da agricultura familiar e da economia solidária, são ações que a gente pode fazer. Quando a gente vai lá para o 9, o que o ODS 9 prega? Indústria, inovação e infraestrutura, que é um foco de construir infraestruturas resilientes, promover industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Aí esses vocês vão me dizer, está muito longe da gente, isso aí é coisa da indústria, inovação, não tem nada para a gente fazer. Tem sim. Antes, porém, o que está acontecendo com a pandemia? Risco de paralisação das atividades em razão da diminuição de demanda, aí da atividade econômica, da atividade industrial. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode procurar identificar e valorizar produtos industriais com maior responsabilidade socioambiental, de empresas que estejam mais envolvidas e sejam mais responsáveis e que desenvolvam projetos socioambientais. A gente muitas vezes compra sem levar em consideração o que tem o histórico e os investimentos que essas empresas fazem. Esse custo ambiental, nós todos estamos pagando. Então, é importante que a gente comece a pensar também na valorização daquelas empresas que têm essa preocupação e essa responsabilidade. E apoiar projetos de inclusão digital comunitária, no sentido da inovação, também é algo que a gente pode fazer. Vamos para o 10, e é a redução das desigualdades. ODS que visa reduzir desigualdade dentro dos países e entre eles. O que a gente tem vivenciado no cenário da pandemia? Maior suscetibilidade de disseminação da doença em comunidades vulneráveis. Isso tem acontecido. A gente pode auxiliar como? Discutir valores de cidadania e solidariedade com crianças e jovens. Isso já pode ser uma ação nossa dentro das nossas famílias. Educar para a cooperação é algo importante também. Precisamos começar a repensar a sociedade, evitando esse comportamento competitivo, pensando mais o quanto a cooperação pode nos transformar em termos de sociedade. Participar de campanhas de doação de alimentos, roupas e outros bens para comunidades vulneráveis também são ações que qualquer um de nós pode fazer. No 11, a gente trata de cidades e comunidades sustentáveis, que visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Com a pandemia, o que a gente tem percebido é que comunidades com alto adensamento de casas e limitação de saneamento são mais susceptíveis à doença. Tem algo que a gente possa fazer em relação a esse ODS? Sim. Apoiar iniciativas de implementação de práticas ambientais sustentáveis e responsáveis por meio da sensibilização e disseminação de informações nas comunidades e empresas. Coisa simples, carona solidária já ajuda, né? Discutir cidadania já ajuda. Esses elementos são importantes. No 12, o 12 é um dos ODS que eu considero extremamente importante, né? O 12 trata de consumo e produção responsáveis. Ele visa assegurar os padrões de produção e consumo mais sustentáveis, né? Que impactos a gente está vivenciando no cenário da pandemia? Queda de consumo. Isso a gente tem vivenciado. É importante. O que a gente pode fazer para colaborar? Rever os nossos próprios padrões de consumo. Será que eu estou consumindo tudo que eu preciso ou eu estou exagerando? Eu estou consumindo muito além do que eu preciso. Apoiar ações de estímulo à redução, reciclagem e reutilização de materiais. Apoiar projetos ligados ao consumo consciente. Evitar desperdício de material e alimentos é outro aspecto muito importante. Reduzir o uso de embalagens, né? Tentar reduzir ao máximo o uso de embalagens. Doar roupas e sapatos para instituições de caridade. Às vezes a gente fica deixando esse material se perder nos nossos guarda-roupas e tanta gente precisando. Então, esse ODS é um ODS que todos nós podemos atuar o tempo todo, né? Extremamente importante de estarmos atentos a eles. Quando a gente vai para o ODS, escorregou tudo aqui. Quando a gente vai... Estão me vendo? Tudo bem, Nayana? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ok. Pode continuar. Quando a gente vai para o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, ele tem
o foco de tomar medidas urgentes para combater as mudanças do clima e seus impactos. Esse ODS ele tem uma característica interessante. Tem um lado positivo da pandemia. A gente tem verificado uma menor emissão de gases de efeito estufa pela diminuição da atividade econômica, mas também tem vivenciado o menor compromisso dos governos com investimentos em medidas de combate às mudanças climáticas. Poxa, mudança climática, tem algo que eu possa fazer? Tem algo que eu possa colaborar? Tem. Apoiar campanhas contra queimadas é essencial. O nosso país é um dos, se não o maior poluidor e contribuidor de gases de efeito estufa em razão de queimadas. Isso é muito sério e a gente tem que combater isso. A gente tem que, enquanto sociedade, estar atento e exigir que ações que possam combater essas queimadas. Reduzir também o consumo de combustíveis fósseis é outro elemento importante. Quando a gente vai para o 14, vida na água, esse ODS trata da conservação e uso sustentável dos oceanos. Um abraço aí para Luciano. Dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Com a pandemia, o que tem acontecido? Tem tido alguns resultados que são positivos do ponto de vista ambiental. Menor atividade de pesca predatória e menor exposição dos oceanos à poluição em razão da queda da atividade produtiva, que polui muitos oceanos. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Vida na água, o que a gente pode fazer? Apoiar, por exemplo, campanhas de conscientização sobre os prejuízos de pesca predatória é uma ação. Diminuir o consumo de descartáveis, principalmente de plásticos, que causam tantos danos aos oceanos, é uma outra ação que a gente pode vivenciar. Quase fechando, no 15, vida terrestre, esse ODS trata de proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Com a doença, com a Covid-19, a pandemia, a gente tem vivenciado o risco de diminuição nos investimentos em unidades de proteção e conservação da natureza. E aí a gente pode fazer algo? Sim, apoiar campanhas de conscientização sobre risco de agrotóxicos para a saúde humana e para a natureza, apoiar ações de educação ambiental e valorização da biodiversidade, apoiar campanhas de conscientização sobre danos e queimadas, são todas ações que a gente pode se envolver. 16 é o penúltimo, paz, justiça e instituições eficazes, tem como foco promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e todas. Com a doença, o que acontece? Áreas que estão em conflito são mais fortemente susceptíveis a toda essa conjuntura da pandemia. E a gente pode fazer alguma coisa? Pode. Por que não nos tornarmos voluntários em organizações que apoiam as causas sociais? É uma ajuda que a gente pode fazer. Talvez não nesse momento, na condição presencial, mas depois a gente pode fazer. Apoiar iniciativas de valorização da paz, apoiar campanhas de sensibilização ao combate à violência doméstica, ao abuso sexual de menores, ao risco do uso indiscriminado de álcool e drogas, isso tudo a gente pode fazer. E, por fim, o último ODS, que é o 17, parcerias e meios de implementação. Ela tem como foco fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. No cenário de pandemia, isso reforça a necessidade da cooperação internacional para a superação dessa grave crise que a gente está vivenciando na saúde. Então, esse é um ODS que precisa ser cada vez mais trabalhado, mas aí vocês podem pensar, e eu com isso tudo? O que eu posso fazer com isso tudo? Participar, começar a pensar de que maneira a gente pode ter uma inserção e um amadurecimento político maior. Será que a gente participa das associações do nosso bairro, associações comunitárias? Será que a gente tem um envolvimento enquanto sociedade maior ou será que a gente está muito isolado? Isso faz com que a gente não aproveite todo um potencial que a gente tem relacionado ao amadurecimento político que faz parte disso tudo, para que as nossas escolhas, para que as nossas decisões, elas estejam mais pautadas na busca daquilo que é um bem coletivo de todos e não mais só individual.
Então, a pandemia, no final das contas, pessoal, ela nos motiva a uma reflexão de mudança, a uma necessária mudança na sociedade. E os ODS são instrumentos que todos nós podemos acionar, todos nós podemos atuar de uma maneira ou de outra. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, professor, por essa palestra incrível, maravilhosa mesmo. E, gente, vamos abrir aqui para algumas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram acrescentar algo, perguntar algo, podem falar. Já está quase dando uma hora, mas se por acaso a live encerrar e ainda tiverem mais perguntas, a gente pode recomeçar outra. Nenhuma pergunta? Vocês entenderam tudo? Já estão craque nos 17 ODS? Teve algumas perguntas que mandaram na caixinha que deixamos aqui no decorrer desses dias. A primeira é: o que posso fazer para começar a ser sustentável? Acho que você já basicamente respondeu durante... A gente deu várias sugestões. Sim. E aí uma coisa importante que eu acho que essa pergunta ela motiva é justamente a gente pensar que há sim uma interligação. Eu vi um comentário de um dos participantes. Há uma interligação entre todos esses ODS. Eles não estão estanques. Eles não estão segmentados. É claro que você pode atuar mais em mais numa frente que está relacionado a outro numa outra frente, mas enfim, há uma correlação. Você não tem como falar de sustentabilidade sem falar numa ação integrada, né? Não tem como. Mas a gente deu várias sugestões, na verdade é para todos nós. Gente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de ações que são para todos nós, que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia. A gente tem que se conscientizar e atuar. Tem mais um aqui. O que podemos fazer para reduzir a degradação ambiental neste momento de pandemia? O que podemos fazer? Tem muitas ações que a gente pode fazer, né? A gente citou várias aqui, né, relacionadas a essa perspectiva daquilo que está mais próximo da gente, né? Então, por exemplo, se eu reduzo o consumo de embalagens plásticas, eu estou favorecendo o oceano, eu estou favorecendo, diminuindo a quantidade de resíduo que vai ficar também espalhado em no Brasil ainda, infelizmente, muitos lixões espalhados pelo país todo. Então, na verdade, eu preciso ter uma consciência daquilo que eu posso fazer dentro da minha casa, junto à minha família, para uma mudança. Estou vendo que tem outra ali, né? Tem mais uma. Você está conseguindo ver? Tô. É possível tornar essa crise num catalisador para alcançarmos os ODS? Sim, o mundo tem que sair diferente, pessoal. O mundo precisa sair diferente dessa pandemia. Nós temos o compromisso de aprender com esse momento e mudar, né? Precisamos mudar agora. Não é deixar para as novas gerações, não. A ação tem que ser agora. Ela precisa ser desse momento. Pode parecer pouco, mas é um pouco que, se todos fizerem, traz um sentido de cooperação muito grande, que faz uma diferença muito grande para a construção de um mundo melhor, que vai ficar para as novas gerações, para as futuras gerações, mas é nossa responsabilidade, porque senão a história vai nos taxar como sendo os negligentes, que até tiveram a oportunidade de aprender com os erros numa situação pandêmica tão grave que vivenciaram e depois voltaram como se nada tivesse acontecido, não mudaram absolutamente nada. Não, nós temos que mudar e mudar agora. Precisamos aproveitar esse momento para pensar. Não é um momento interior de autorreflexão? Então, vamos pensar sobre isso tudo e vamos construir um mundo melhor, um mundo diferente. Todos nós só temos a ganhar. E a natureza também. Com certeza. Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, podem mandar. Temos ainda 5 minutinhos, né, Nayana? Na verdade, temos 25 segundos. Ah, meu Deus. Mas então, já que ninguém tem mais perguntas, eu só tenho a agradecer, em nome do PET, a todos vocês por terem participado da nossa live. Eu me sinto extremamente honrada por estar aqui com vocês nesse bate-papo muito legal. E, já que está acabando o tempo, até a próxima live e tchau, professor.